A prática da prostituição vem desde a antiguidade. No século VI a.C., as meretrizes eram regulamentadas e pagavam rios de impostos a todo o estado. Na Babilônia, 2 milênios antes de Cristo, as mulheres eram obrigadas antes do casamento a servir durante pelo menos um dia como prostituta. Já na Idade Média, a prática passa a ser exercida sob caráter de escravidão e as mulheres eram comercializadas e forçadas à prostituição. A deusa Vênus era protetora de todas as prostitutas. Já no século XII, com a condenação cristã, os estados europeus começaram a fazer as primeiras leis que coibiam e criminalizavam a prostituição, começando pela França. No século XIX, com a Revolução Industrial, uma realidade dura para as mulheres. Como elas se tornam mão de obra barata das fábricas, com salários pequenos, sempre menores que os dos homens, muitas proletárias só conseguiam pagar as contas com a prostituição. Já no Brasil, com a colonização, os portugueses chegam e querem satisfazer os seus prazeres sexuais e se aproximam dos nativos e se envolvem com indígenas, começando assim a sexualização da mulher brasileira. Para diminuir a miscigenação, o rei de Portugal envia meninas para o Brasil para se casarem com portugueses e popularizarem o Brasil. Já no século XVIII, surgem os primeiros bordéis em São Paulo, com um ponto de passagem para quem trabalhava com o ouro. Já com a chegada do rei Dom João VI ao Rio, a prostituição se tornou uma oportunidade de emprego para as mulheres, pois a população era grande e as opções de emprego eram escassas, principalmente para elas. Havia escravas libertas, mulheres livres brasileiras ou estrangeiras e as zonas de prostituição eram frequentadas por homens de diversas classes sociais. Já entre meados do século XIX e XX, a prostituição começa a ser associada ao aumento de ISTs e DSTs e doenças sexualmente transmissíveis, já também com o aumento do número de bordéis, casas de prostituição e autonomia de prostitutas. Falam que isso aqui é uma área de lazer. Pra eu você acho isso aqui que não é área de não. lazer? O que é pra vocês? Isso aqui eu acho que pra gente é um inferno, né? Pra quem não convive aqui, isso aqui é um inferno. Dentre esses contextos sociais em que estão inseridas e da subjetividade que é o produto, afeto e da cultura, as trabalhadoras sexuais são inseridas dentro do grupo de populações vulneráveis por diversas instâncias sociais, por utilizarem o sexo como serviço e estarem suscetíveis a infecções sexualmente transmissíveis, além de espaços em que circulam e trabalham seres diversos, desde bares, bordéis, hotéis, praças, ruas, avenidas e não oferecerem nenhuma segurança para elas. Por isso, as mesmas reivindicam a proteção do Estado, o reconhecimento da profissão, garantia dos direitos trabalhistas, segurança e proteção contra os diversos tipos de violência, assim como o respeito ao serviço e a diminuição dos estigmas e preconceitos. Aqui eu sou bem culta, bem safada, entendeu? Bem profissional. E lá fora eu sou dona de casa, gosto de curtir meu marido, minha casa. Gosto de sair os finais de semana com o meu marido. Sou uma fêmea que adora o homem, não é isso? Eu bebo, me drogo às vezes. Uma pesquisa realizada com prostitutas na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, analisou que, apesar delas conhecerem a necessidade do autocuidado, essas profissionais não reconhecem as necessidades humanas básicas e nem a necessidade da integralidade do cuidado com a saúde da mulher, que inclui também as atividades físicas, alimentação, lazer e cultura.
Um estudo feito em Montes Claros, em Minas Gerais, propõe entender como que as profissionais do sexo da cidade se comportam frente ao seu tempo de lazer, como que elas conceituam esse termo, quais são as suas principais dificuldades em desenvolver essas práticas e de que maneira o dinheiro e o trabalho interferem nessa vivência. Com relação ao conceito de lazer, elas associam o lazer às práticas em si. Além disso, elas têm a noção de diversão muito ligada ao lazer, a ideia também de estar com a família e amigos, e o que também ganha muito destaque é o tempo passado com os filhos. Sobre as práticas de lazer, é evidenciado nas falas uma ocorrência de atividades voltadas ao social. Ir a bares, sair com amigos, frequentar festas, ir a clubes, todas essas respostas apontam o quanto as ações relacionadas à sociabilidade das entrevistadas ocupam parte notável do seu tempo disponível. Com relação ao tempo dedicado ao lazer, a maneira como elas dispõem esse tempo no cotidiano está intimamente ligada com algumas particularidades do seu trabalho. Normalmente, elas usam o dia para essas atividades de divertimento e descanso, e à noite usam para o trabalho. Ou também elas estabelecem o tempo disponível que elas têm para as práticas de lazer. A maior parte das entrevistadas não notou nenhuma dificuldade em desenvolver experiências de lazer atribuídas à especificidade do seu trabalho. Algumas relatam uma certa dificuldade com relação ao pouco tempo para o lazer. As entrevistadas indicam que o trabalho lhe garante o acesso a praticamente tudo o que desejam, não apontando o fator econômico como uma barreira que impeça ou então dificulte a apropriação das atividades de lazer. Embora todas elas atribuem uma importância considerável do lazer em suas vidas, a percepção funcionalista é o que elas mais enxergam no lazer, reduzindo a sua importância à possibilidade de recuperação da força de trabalho ou ainda como uma fuga compensatória às insatisfações do dia a dia. No senso comum, é recorrente a noção de que determinados tipos de trabalho sejam também lazer. E é isso que acontece com os profissionais do sexo. Muitas pessoas veem o trabalho delas como uma forma de lazer. Mas as falas, elas são bastante elucidativas no sentido de deixar claro o distanciamento entre a prática profissional e as experiências de lazer, contrapondo essa noção comum de que trabalhos prazerosos podem ser lazer.